Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Esse assunto tem sido um dos mais comentados nos últimos meses, seja nas redes sociais, nos noticiários ou no Congresso Nacional. E na escola? As pessoas estão comentando sobre isso? E na EJA, onde todas as pessoas são trabalhadoras? E quando a gente pensa em trabalho, precisamos entender que ele é uma das bases dentro da organização social em que vivemos, que garante o acesso aos direitos sociais, constitucionais, para uma vida digna. Aqui tratamos especialmente de alimentação, saúde e cultura. Dessa maneira, compreender a necessidade de uma jornada de trabalho justa é também perceber que o período de descanso e o acesso à alimentação de qualidade podem afetar significativamente não só a qualidade do trabalho, mas principalmente a qualidade da vida fora dele. Neste episódio, vamos refletir como as mudanças econômicas e as novas tecnologias influenciaram e ainda influenciam as oportunidades e as maneiras de se trabalhar. A relação do ser humano com o trabalho vem desde a caverna, quando nossos antepassados colhiam e caçavam para sobreviver. Depois passamos a criar animais e cultivar a terra. Desde lá percorremos um longo trajeto na história da humanidade, sempre nos relacionando com o trabalho, com o religare, com a moradia, com os afetos, com a preservação da espécie, com a segurança. Entretanto, a origem dos direitos trabalhistas só começa a ser traçada no século XVIII, com as pessoas trabalhadoras da indústria de carvão lá na Inglaterra, que tinham como algumas reivindicações a proteção de crianças e o limite da jornada de trabalho em 12 horas por dia. Aqui no Brasil, a primeira legislação trabalhista foi criada em 1934, no governo de Getúlio Vargas, mas só em 1943, com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é que alguns direitos como salário mínimo, férias, jornada diária de 8 horas, foram sistematizados em um documento legal. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e os direitos para trabalhadores domésticos e rurais foram assegurados só com a implementação da Constituição de 1967. E só em 1988, a Constituição passou a garantir a proibição da interferência do poder público nos sindicatos, a diminuição da jornada de trabalho para 44 horas semanais e o depósito de 40% sobre o saldo do FGTS nas demissões sem justa causa. Esses exemplos de conquistas foram um marco para a saúde da pessoa trabalhadora. Afinal, quem trabalha precisa e merece ter tempo de descanso. Não apenas para repor as energias e voltar a trabalhar como se fôssemos um dispositivo eletrônico que precisa de recarga para voltar a funcionar, mas sim para podermos descansar, curtir a companhia das pessoas que amamos, nos divertir, resolver questões particulares e coletivas e, enquanto isso, fortalecer nossa humanidade, pois nós não somos robôs. Porém, esses avanços, que não são suficientes, obtidos no passado, são colocados cada vez mais em xeque, considerando algumas medidas que levam parte da sociedade justamente na direção oposta. A pejotização desenfreada e a falta de amparo ao trabalho informal são exemplos que a gente pode citar. Pejotização é uma expressão que surge de pessoa jurídica, PJ. É utilizada para descrever o ato de manter empregados através da criação de empresa pelos contratados. A relação passa a ser entre empresas, ao invés do contrato de trabalho entre a empresa e seus empregados. Paralelo a isso, tem se levantado o debate sobre a implementação da inteligência artificial, a IA, em diferentes processos de produção e como que isso influencia em todas as relações de trabalho,
desde a tomada de decisões administrativas até na execução das tarefas. É evidente que a transformação do mercado de trabalho é um assunto que atravessa a economia e a vida em sociedade. E para melhor compreender as nuances que envolvem a consciência sobre o trabalho com os sujeitos da EJA, eu vou chamar para um bate-papo, aqui no nosso estúdio, o Cristiano Pereira. O Cris é formado em comunicação social, pesquisador, extensionista no Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Ele integra o Grupo de Estudos e Pesquisas Afrodiáspora e Educação, aqui da UFMG, e ele é mestrando em Educação e Docência na linha de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, no Promestre. Eu agradeço muito, Cristiano, você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente nesse diálogo. Agradeço mesmo. Olha, eu que agradeço, Ana. É sempre um prazer, né? Dialogar sobre educação popular, EJA, e sobre possibilidades de contribuir com a vida das pessoas, né? Dos familiares, vizinhos, parentes, né? Pensando a EJA nessa perspectiva de proximidade assim, da minha vida. E aí, estava pensando aqui, Cristiano, dessa sua experiência, como é que você pensa as possibilidades do trabalho em sala de aula mesmo, com as turmas de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, nas formas de organização do trabalho? São pessoas que têm uma vida construída a partir do trabalho, né? Muitas dessas pessoas que estão na EJA, elas já trabalham desde cedo, e aí quando nós começamos a dialogar sobre isso, né? E aprender um pouquinho mais sobre a vivência delas nesse espaço, o desenvolvimento, muitas, né, algumas que saem do campo, algumas que já estão na cidade trabalhando em trabalhos mais precários. A gente sempre tenta dialogar e botar em prática esse trabalho da memória, essa construção dela, da história de vida, essa construção delas dentro da vida, dentro do trabalho, o que o trabalho implicou para elas, né? Como que é essa relação, como que elas construíram a relação com os familiares a partir do trabalho, né? Como que elas foram construindo a relação com a própria educação. E aí é sempre um aprendizado. Então eu acho que eu sou muito mais nessa perspectiva de quando nós somos educadores, né? Nós nos tornamos muito mais educandos junto com eles, assim. Então é uma troca, e aí eu acho que eu me enriqueço até mais, né? Muito legal. Fico pensando também, Cristiano, olha só, se a gente vai ver, né, como é que o trabalho vai mudando durante a história da humanidade, né, as formas de organização desse trabalho e tal, como é que numa turma de EJA, né, você vê a possibilidade para que os educadores trabalhem nessa perspectiva, né, de mudou, né, como é que está funcionando agora? Quando eu comecei era CLT, carteira assinada, né? Perspectiva de quando é que você se aposenta. Como é que é? E agora? Agora, né? Acho que pensarmos essa construção histórica, não só necessariamente no período como nós começamos a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, mas também períodos anteriores, né? E aí pensando dentro da EJA que nós temos um público diverso, pensar como que essa prática na vida deles, como que ela foi sendo construída e como que era antes, né? E imaginar que o mundo era uma cadeia de construção e desenvolvimento, assim. E aí, pensando no caso do Brasil, acho que não tem como não tocarmos na história da questão da escravidão e como que isso foi pautando os modos de trabalho, quando eu começo a fazer esse diálogo, né, junto aos educandos da EJA, eu sempre pauto por essa construção histórica, né? Como que se desenvolveu, como que é hoje e quem que trabalha com o quê no Brasil, onde está cada grupo de pessoa por raça, por gênero, né? Por sexo, onde que essas pessoas estão dentro da base de trabalho. Então a história ela é importantíssima para que a gente possa situar, né? E pensar e refletir em conjunto onde que nós estamos dentro dos territórios, né, os diversos territórios que nós estamos, onde os territórios que o público da EJA ele está, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com
Nós estávamos fazendo uma discussão recente sobre a população em situação de rua, né? E ela ser ou não esse excedente da classe trabalhadora. E aí, quando nós imaginamos que a maior parte da população em situação de rua é negra no Brasil, e no início do final do período escravocrata, ela não era nem tida como classe trabalhadora, né? Porque a ela foi negado o direito ao trabalho, a moradia, a escola e tudo mais. E aí pensar hoje também como que é essa relação da bandeira. Quem é que está mais próximo desse grupo? Quem é que está mais suscetível a estar nos extremos da pobreza? É pensar como que o trabalho ele vai promovendo os lugares e territorialidades que as pessoas estão contidas. E vai fazendo conexões com a questão da economia, né? De como é que se insere aí cada trabalhador deste na economia. E é interessante, Cristiano, porque quando a gente fala, interessante, mas não legal, né? Porque quando a gente fala dessa questão de como que a história, né, vai conformando as possibilidades de trabalho, a gente vê a questão da inserção das novas tecnologias, né? E como que isso pode, né, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e como que, dependendo de como que isso é usado, isso, na verdade, vai nos trazer sérios problemas. Por exemplo, se você pensa gerente de banco, o que é gerente de banco na minha cabeça, né? Gerente de banco na minha cabeça não é o que acontece hoje, porque hoje o que você vai fazer no banco, você faz tudo no caixa eletrônico e pronto, acabou. Então, com isso, você tem um posto de trabalho aí que está deslocado em relação ao que era para a minha geração. Da mesma forma, você tem cobrador de ônibus. Cada vez menos você tem cobrador, né, do ônibus. Por vezes o motorista faz isso, por vezes a carteirinha que é passada ali no computador de bordo resolve isso. Como é que é isso? Em relação aos trabalhadores da educação de pessoas jovens e adultas, que na medida em que isso vai acontecendo, vão perdendo seus espaços. E aí? O que eu vejo, assim, é que nós temos vários grupos, né, dentro da EJA, e principalmente alguns grupos hoje que já direcionam alguns espaços de formação, né? Hoje o pessoal tem mais acesso à carteira de motorista, então eles já começam a fazer estratégias para se adequar às novas tecnologias. O acesso à tecnologia hoje é principalmente celular, né? O pessoal tem. É um acesso, né, muito limitado, que eu vejo muitas vezes. E de diálogo mesmo, de espaço com grupos, dentro dos lugares, não são os celulares de ponta, as grandes tecnologias. Nós temos idosos que não compreendem ainda, que não conseguiram se letrar naquele ambiente digital, né, serem letrados, e aí se torna um papel da escola, né, um papel da escola e do Estado, estimular e desenvolver práticas, políticas, para que esse lugar, né, esses territórios, esses espaços de trabalho, esses cargos, eles possam ser reinventados. Cristiano, eu agradeço muito mesmo a sua participação hoje aqui com a gente, tá? Contribuiu bastante. Valeu. Eu que agradeço pelo convite e poder participar e colaborar um pouquinho com essa conversa. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre a importância dos números para uma compreensão crítica do cotidiano da vida em sociedade. Um abraço e até mais. Sigamos!